Ok, vamos iniciar o nosso estudo hoje sobre o batismo e nós estamos muito felizes de vocês quererem informações bíblicas sobre o batismo. E no dia de hoje nós vamos analisar três passagens bíblicas que falam sobre o batismo. A primeira passagem bíblica é Mateus capítulo 3. Eu vou ler para vocês Mateus, capítulo 3, versículo 13. Mateus 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo, Jesus falando para João, profeta, né? Eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então, o profeta João ficou assustado. O profeta João ficou assustado, porque ele disse: Você, na verdade, eu que deveria ser batizado por Jesus. Mas agora o profeta João Batista foi aquele que batizou Jesus, ok? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João concordou, consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e nesse instante abriram-se os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então, olha só que interessante. Jesus foi batizado e Jesus nunca pecou. E Jesus é o nosso exemplo, unser Beispiel. E Jesus foi batizado por quem? Por João Batista. Com a permissão de Deus, eu e o pastor Eduardo vamos batizar vocês que decidirem se batizar. Mais uma vez, mas sabe quem batizou Jesus? O profeta João Batista. Amém? Então, como Jesus é o nosso exemplo, nós também devemos nos batizar quando nós estamos cientes do significado do batismo. O que significa a palavra batismo? A palavra batismo significa imergir. Então, é por isso que nós, cristãos, evangélicos, né? Nós temos o costume de batizar não com um pouquinho de água na cabeça, mas batizar nas águas mesmo. E aí, quando você vai para as águas, você literalmente é mergulhado nas águas. E você entra totalmente nas águas. É um momento muito maravilhoso. Foi assim que Jesus também foi batizado. E ser batizado faz parte da justiça divina. O que é justiça? É aquilo que é necessário ser feito. Em simples palavras, justiça é aquilo que é justo ser feito, ok? Então, é justo que uma pessoa que crê em Jesus decida se batizar. É um processo normal. Assim como uma pessoa que crê em Jesus, ela começa a desejar ir para uma igreja, ter comunhão com os irmãos, ouvir a palavra, louvar, ler a Bíblia, é um processo natural. E assim também o batismo
faz parte da vida cristã. Agora nós vamos para a segunda passagem bíblica, depois eu vou mandar para vocês ler, aí em casa, tá tudo certinho aqui para vocês lerem em casa. E domingo eu vou trazer, um material, tá bom? Mas hoje vamos falando aqui sobre o batismo. A segunda passagem bíblica que eu quero ler está em Romanos, Römerbrief, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, momento, pela glória do Pai, momento, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Então, essa passagem bíblica está falando que, ouça com atenção, o estudo de hoje é curto, mas é denso, ok? Então, preste atenção, depois vai ter tarefa de casa. O batismo. Primeiramente, nós vimos em Mateus 3 que Jesus foi batizado. Jesus é o nosso exemplo. Batizar, batismo significa imergir totalmente nas águas. É o significado da palavra, né? É a mesma coisa que eu falar para você. O que significa lavar a louça? Lavar a louça não é só jogar um pouco de água na louça e falar que lavou. Lavar a louça, normalmente, tem o sabão, tem o detergente, e você lava com cuidado a louça para ela ficar limpa. Assim também o significado da palavra batismo é mergulhar totalmente na água. Romanos 6, que acabamos de ler, nós lemos que o apóstolo Paulo fala que quando nós aceitamos Jesus, quando nós andamos com Jesus, e a graça de Deus nos alcança, o que que acontece? Nós estamos mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Agora, isso significa que nunca pecamos? Não. Isso significa que um cristão nunca peca? Não. Mas oficialmente, pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você que segue Jesus, você que quando você decidiu seguir Jesus, quando você disse eu creio em Jesus, houve algo que aconteceu no seu interior, que nós chamamos de novo nascimento. Você se tornou uma nova pessoa. E aquela antiga pessoa, ela morreu. Agora, também não tenha medo, né? Tem pessoas que têm experiências assim drásticas, de mudar de um dia para o outro, e tem pessoas que têm uma experiência, sou cristão, glória a Deus, algo novo aconteceu,
bola para frente, amém? As nossas experiências nem sempre são do mesmo jeito, ok? As nossas experiências cristãs nem sempre são do mesmo jeito, mas quando você crê em Jesus, você nasce de novo oficialmente. Vou te dar um exemplo aqui. Se Diego, né, eu tiver se hoje eu fizer o passaporte alemão, eu sou alemão? Por um lado, sim. Por outro lado, eu preciso me acostumar com a cultura. Quem está entendendo? Né? Então, eu posso oficialmente ter um papel dizendo: Diego, bem-vindo à Alemanha. Você tem a papelada alemã. Oficialmente, o Diego agora é alemão. Mas o quanto que eu vou desfrutar dessa nova fase vai depender do que eu vou fazer, de como eu vou me comportar e se eu vou desfrutar dessa nova realidade e possibilidade tendo documentos alemães. Assim também você, diz a Bíblia que você está morto para o pecado. Mas como que você acessa essa realidade? Pela fé. Amém? Pela fé naquilo que Jesus fez na cruz, pela fé, você está morto para o pecado. Então, há momentos que você peca, claro, mas você volta de novo, pede perdão, se arrepende e acessa de novo, ou permanece em Cristo, ok? Então, a primeira coisa que a Bíblia fala aqui também é que quando nós somos batizados é como sepultamento. Sepultamento é o quê? O enterro. Então, você já não vive mais. Agora, você vive, quem vive? É o novo Leão, a nova Delila, nova Maria, nova Isabel, nova Zolana, é a nova, ok? É o novo Diego. Só que o morto, ele precisa ser sepultado. E onde que nós somos sepultados? No batismo. Amém? O batismo é um símbolo de um sepultamento, um dia oficial em que você, diante das outras pessoas e para você mesmo e para Deus, você confessa a sua fé com essa ação, com esse ato do batismo. Amém? E a Bíblia diz que quando você ressurge das águas, né, você vai e volta das águas. Quando você volta, quando eu ou o pastor Eduardo puxarmos vocês novamente das águas, simbolicamente, aquele momento é o momento em que você se identifica com a ressurreição de Cristo. Quando você vai para as águas, você se identifica com a morte de Cristo, e quando você sai das águas, você se identifica com a ressurreição. E eis que tudo se fez novo. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, esse alguém é o quê? Nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Amém? Terceira passagem bíblica, nós vamos finalizar e eu vou deixar a lição de casa com vocês. E semana que vem nós vamos nos encontrar de novo e domingo nós vamos falar de novo. Colossenses. Vamos lá?
Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo versículo 9. Colossenses 2, versículo 9. Aqui fala sobre Jesus e fala sobre o batismo também. Eu vou ler para vocês. Colossenses 2, versículo 9. Pois nele quem? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, aqui a Bíblia está nos revelando que Jesus é Deus. Amém? E em Jesus habita toda a plenitude, tudo, toda a plenitude de Deus, tudo de Deus habita em Jesus. Isso aqui é muito forte e poderoso. E recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Não fique assustado, é um texto que parece complicado, mas o que a Bíblia está dizendo aqui é: quando você crê em Jesus, você também recebe o próprio Deus em você. Você recebe plenitude. Em alemão, du empfängst die Fülle, Fülle, wenn du an Jesus glaubst. Du empfängst die Fülle Gottes, wenn du an Jesus glaubst. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão, não feitas por mãos de homens, no despojado corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Então, quando você crê em Jesus, o Espírito Santo circuncida, ele corta a carne, ele corta, ele corta o seu antes de Deus e o seu andando agora com Deus. O Espírito Santo faz um corte, ein Cut in dein Leben. Der Heilige Geist macht ein Cut in dein Leben und du fängst neu an mit Jesus. Versículo 12. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando aqui algo parecido que nós lemos em Romanos. Aqui, só que aqui a Bíblia está falando que essa nova vida, escuta com atenção, essa nova vida você vai desfrutar como? Pela fé no poder de Deus. É por isso que depois que você é batizado, você precisa alimentar a sua fé no poder de Deus, para você viver uma vida vitoriosa contra o pecado, uma vida vitoriosa contra o mal. E isso é, é passo a passo, tá bom? Não é para ninguém ficar apavorado. Ah, mas eu falho nisso, eu falho nisso. Não, não. Mas é para você aprender a crer no poder de Deus, no poder que ressuscitou Jesus. Esse mesmo poder está em você. Então, resumindo, quando Jesus foi batizado, Jesus é nosso exemplo. O Pai falou lá do céu: Este é o meu amado filho. No batismo, não quando Jesus fazia milagres. Deus falou, o Pai falou para Jesus: Esse é o meu filho que eu amo. Quando? Quando ele obedeceu e foi ser batizado. Jesus era maior que João Batista. Mesmo assim, com toda humildade, ele foi e foi batizado por João. Amém? O batismo significa sepultamento, significa tudo novo,
e significa imergir. O batismo é um símbolo muito forte da nossa fé. O batismo, por isso que nós temos que ir para o batismo crendo nisso, crendo nessa realidade, crendo no poder de Deus. Bem, eu quero dar uma tarefa para vocês, uma tarefa de casa aqui. Agora vocês vão ter que anotar. Eu posso depois mandar para vocês a tarefa também, mas eu quero que vocês façam essa tarefa. A tarefa de vocês está em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Hausaufgaben. Hausaufgaben. Gálatas, capítulo 5, versículo. Gálatas 5, versículo 22. Vocês vão ler, olha só, ouça com atenção. Vocês vão ler Gálatas 5, versículo 16 até 26. Ok, lição de casa. Leitura, leitura, leitura. Gálatas 5, 16 ao 26. Pronto. Só que depois vocês vão ter uma lição de casa, vocês vão abrir o dicionário. Pode ser na internet, se vocês tiverem um dicionário em casa, pode ser um dicionário da língua portuguesa. E vocês vão procurar no versículo 22, Gálatas 5, 22, o significado dessas palavras aqui, ó: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vocês vão procurar o significado dessas palavras. Isso aí é coisa rápida, vai demorar 10 minutos. É só procurar o significado. E vocês vão, para facilitar, quem quiser pode fazer todas as palavras, mas para facilitar, eu quero que vocês se concentrem na palavra longanimidade, benignidade e fidelidade, tá bom? De novo, vocês podem procurar o significado de todas as palavras, mas o foco aqui vai ser na palavra longanimidade, benignidade e fidelidade. Essa é a lição de casa. Vocês vão analisar, porque essas palavras que eu acabei de falar é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, ele faz uma transformação e nos dá essas qualidades. Nós chamamos de fruto do Espírito, o fruto do Espírito. Jesus vem habitar dentro de você e você começa a dar fruto. Amém. Façam a lição de casa e vocês que estão vendo, que vão ver aí a gravação, também façam a lição de casa. Que Deus abençoe vocês poderosamente.